13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Os irmãos encontraram? Estão encontrando. 2 Coríntios 13, 14. Espera aí, botei errado a referência, foi? É 13. Irmãos, a partir de hoje, nós vamos começar um estudo sobre um livro, né, de um teólogo chamado Mark Jones. E esse livro, ele tem por título Deus é. Deus é. E ele trabalha vários aspectos de Deus, vários atributos de Deus. E na realidade, ele faz esse trabalho a partir das Escrituras, e cada quinta-feira a gente vai estudar um atributo, né? Ou como ele coloca, né? Uma verdade sobre Deus. E hoje, iniciando esse culto de doutrina, a gente começa com o seguinte tema, que é o tema da lição dele, né? Deus é triuno. Eu vou repetir para a igreja. Deus é triuno. Todos nós já ouvimos falar da doutrina da Trindade. Amém, igreja? Todos. Mas muitas vezes, irmãos, essa doutrina, que é uma doutrina base, é alicerce da fé cristã, muitas vezes ela não é bem compreendida. E muitas vezes também acontece de haver muitas heresias. Às vezes alguém chega para a gente, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um familiar, e diz alguma coisa de caráter herético, né? Uma heresia quanto à Trindade, e muitas vezes a gente não sabe rebater, a gente não sabe biblicamente explicar por que é que aquilo dali não é daquela forma, né? Então, olhando para esse texto, começando nesse texto, eu vou pedir à igreja, a gente vai ter vários textos para fundamentar essa doutrina. Provavelmente os irmãos não vão conseguir acompanhar, né, todos os textos que eu vou falar aqui, mas eu queria, irmãos, que vocês prestassem muita atenção, porque na medida que a gente for explanando sobre as bases dessa doutrina, a gente vai fundamentando biblicamente, e os irmãos, essa é a maior intenção, é fazer com que nós saiamos daqui com um conhecimento mais profundo dessa doutrina, e sabendo que ela tem que fazer parte da minha vida e da sua vida como crentes no Senhor. Amém? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Irmãos, olhando esse texto e tantos outros textos, aparecem aqui Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Amém? A grande pergunta é: são três? É um? São três em um? Como é a doutrina da Trindade? O que ela significa? Talvez a gente nunca tenha parado para analisar. Porque, irmãos, olhando a Bíblia, a gente vai perceber que, principalmente no Velho Testamento, a gente tem muitas expressões falando o tempo todo, ou quase
inteiramente, Deus, 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 Deus. Não é assim que acontece? Então era mais fácil, olhando só o Antigo Testamento, a gente identificar a figura, né, da pessoa de Deus. No entanto, a gente vai perceber que no Antigo Testamento também existem vários versículos em que Deus, ele aparece numa expressão plural. Ele diz assim: façamos. Amém, irmãos? Então, quem faz sozinho. Eu faço. Mas se existe façamos, é porque tem mais de uma pessoa. Senão nós não utilizaríamos essa expressão, façamos. No Novo Testamento, a doutrina da Trindade, ela é mais visível, porque trechos como esse que a gente leu, eles explicitamente colocam Deus, Jesus e o Espírito Santo. Explícito, é fácil a compreensão. Então, talvez o primeiro questionamento que alguém pergunte para você, ou que você pergunte para você mesmo, seja: a doutrina da Trindade, Deus é triuno, ela é algo novo? É algo que começou após a vinda de Cristo no Novo Testamento? Ou é ela algo que já existe desde o Antigo Testamento? Porque, irmãos, na medida que a gente diz que uma doutrina, ela é um alicerce da fé, essa doutrina ela tem que estar em toda a Bíblia. Ela tem que estar no Antigo Testamento, ela tem que estar no Novo Testamento. Porque se ela é um alicerce, quando a gente tira um alicerce, o que é que acontece, irmãos? Aquele prédio, aquela casa vai desabar. Então a primeira resposta que nós vamos começar a encontrar a partir dos versículos que nós vamos ler, é que a doutrina da Trindade, ela existe em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e ela não é algo criado, inventado pelo homem, mas é essencialmente algo que está dentro da palavra de Deus. Amém, igreja? Irmãos, a segunda questão que eu quero levantar para os amados irmãos é: existe essa palavra Trindade na Bíblia? Não. Alguns irmãos já foram categóricos. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas se não existe a palavra Trindade, isso não quer dizer que não exista a Trindade. Porque a Trindade, ela está nas páginas da Bíblia. O que não existe é a palavra. Muitas vezes, até eu orando há pouco, a gente fala e crê que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Sim, igreja? Mas essas palavras, dessa forma, também não estão na Bíblia. Entende? A pergunta é: Deus é onisciente, sim ou não? Mas não tem a palavra onisciente. Mas há textos bíblicos que fundamentam a onisciência, a onipresença. Entende? A doutrina da Trindade segue esse caminho. Não há o nome Trindade. No entanto, a Trindade, ela é clara na Bíblia, em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Trindade, irmãos, o que significa Trindade? De onde é que vem essa palavra Trindade? Trindade vem do latim. A palavra Trindade vem do latim, da expressão trinitas, que significa três juntos. Trinitas, que significa três juntos. É daí que surge essa palavra Trindade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que essa Trindade, a partir desse verbo trinitas,
ele na realidade significa 3 em 1, nós nos deparamos com um problema. Porque a nossa mente humana, ela é muito limitada. Ela é muito pequena, irmãos. Então, como nós, que somos seres finitos, vamos conseguir entender algo que pertence a um ser infinito? Nós não conseguimos compreender bem. Um teólogo, certa vez eu escutava, ele dizendo que a nossa cabeça é muito matemática. Na nossa cabeça, 2 com 2 sempre dará 4. Então nós queremos as coisas muito visíveis. E se a gente tiver essa perspectiva para a doutrina da Trindade, a gente não vai conseguir entender. Talvez a gente nem consiga entender. Mas certamente ao final deste culto, o que é o maior objetivo é que nós possamos viver a Trindade em nossas vidas, adorando o Pai, adorando o Filho e adorando o Espírito Santo. Amém, igreja? Monoteísmo. Eu fiz algumas anotações porque esse tema ele é muito palpitante e muito interessante. Nós, Igreja do Senhor, somos monoteístas. O que é ser monoteísta? Monoteísta é diferente de politeísta. Monoteístas são aqueles que creem num único Deus. Politeístas são aqueles que creem em vários deuses. Então percebam, para nós entendermos a doutrina da Trindade, nós precisamos primeiro entender que nós, cristãos, somos monoteístas. O que quer dizer isso? Nós cremos num único Deus. Um único Deus. Esse Deus é verdadeiro, esse Deus é fiel, esse Deus é perdoador, esse Deus é criador dos céus, da terra. Esse Deus é soberano e tem controle sobre todas as coisas. É o Deus que nós cremos, amém? Mas ao mesmo tempo, se somos monoteístas e cremos num único Deus, ao lermos a Bíblia, nós vamos encontrar 3 pessoas. Acompanhem comigo, basta acompanhar. Eu queria deixar 2 versículos com vocês sobre o monoteísmo. No Velho Testamento, em Deuteronômio 6,4, diz assim: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. A igreja repete comigo: o Senhor, o nosso Deus, é o único. Monoteísmo, Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo, no Novo Testamento. Efésios 4:5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quantos senhores há? Um. Por que é que eu estou tendo o cuidado de sempre trazer Antigo e Novo Testamento? Porque muitos querem questionar tanto o monoteísmo quanto a Trindade, achando que isso é algo só após Jesus, mas não é. O Antigo Testamento, ele já nos dá a base do monoteísmo, e no Novo Testamento, lá, nesse texto que nós lemos em outros, nós vamos continuar entendendo que nós cremos num único Deus. Porém, aí vem o problema. Se nós cremos no único Deus, como entender que esse Deus em que cremos, apenas um só Senhor, na realidade, são 3 pessoas dentro desse Deus? Na nossa cabeça, irmãos,
Isso não é bem compreensível, não é assim? Porque na nossa cabeça, se eu estou vendo irmã Luzimar ali, irmão Edilson ali, eu estou vendo dois. Mas se irmã Luzimar estiver sozinha, eu estou vendo uma. Mas quando eu digo que creio no único Senhor, ao mesmo tempo eu estou dizendo, eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo. Entende? Então nós temos que harmonizar o monoteísmo com a Trindade. O cristão, ele é monoteísta trinitário, ou seja, ele crê na verdade que há um só Deus, é o que a Bíblia ensina, mas ao mesmo tempo ele diz que esse Deus, a essência dele se divide em três pessoas, mas não são três deuses, é um só Deus, e dentro desse Deus existem três pessoas. Nós poderíamos trazer aqui alguns exemplos bem rasteiros para tentar situar como seria isso. E eu acho muito complicado a gente trazer esses exemplos, porque de repente eles são tão frágeis diante de uma doutrina tão profunda. Mas eu não sei se melhoraria a nossa compreensão, mas eu vi alguém dando esse exemplo, achei interessante, queria compartilhar com os irmãos. Eu tenho uma xícara de café, é só café. Aí eu resolvi colocar leite. Agora é café com leite. E aí eu resolvi colocar açúcar. Agora é café com leite e açúcar. Vem a pergunta: estão misturados, tem como separar? Tem como depois que eles estão juntos, você dizer, agora o café vai para cá, o leite para aqui e o açúcar para aqui? Tem como a gente fazer isso, irmãos? Assim também é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos inseparavelmente. Então, todas as vezes que eu e você entendermos a doutrina da Trindade, nós partiremos do pressuposto que Deus é um só, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas dentro de Deus. A substância, a essência é a mesma. Por isso eu posso afirmar, biblicamente falando, irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queria trazer alguns textos e queria que os amados observassem como a Trindade está sobre as páginas da Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, nós já encontramos vários textos que demonstram sobre a Trindade. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos. Lembra? Façamos. Está no plural. O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa. Não é conforme a minha, é conforme a nossa. Pai, Filho e Espírito Santo. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Em Gênesis 11:7, todos conhecem esse texto que fala da Torre de Babel, lembram? Diz assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Irmãos, Deus se apresenta, façamos, ou desçamos, confundamos, são pessoas distintas num único Deus. Quando, porém, nós vamos agora para o Novo Testamento,
o Novo Testamento também fornece a natureza triuna de Deus. Por exemplo, o texto que lemos, ele explicita a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, na medida que nós lemos esses textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, irmãos, nós passamos a entender que, biblicamente, é correto afirmarmos, e doutrinariamente, inclusive, que há um só Deus, monoteísmo, mas que dentro da essência, substância desse Deus, existem 3 pessoas, e essas pessoas, biblicamente, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí vem um problema. As heresias. Nós estamos tomando aqui o livro, de Mark Jones como referência, como pontapé inicial nessa problemática. Mas aqui a gente começa também a despertar para outras possibilidades. Muitos vão chegar para nós, por exemplo, afirmando o seguinte: na realidade, não é um Deus só. É um Deus só, porém, que não são 3 pessoas, são apenas personagens que Deus veste. Sabe um ator que fica trocando de roupa? São as heresias que vão entrando nas igrejas de forma sutil. Então, antes da gente falar das 3 peças da Trindade, eu queria alertar doutrinariamente os irmãos para terem cuidado com as seguintes heresias. Nós temos 3 heresias bem conhecidas, principalmente em algumas religiões, certo? Que nós conhecemos como seitas. Imagine a primeira. É chamada de modalismo ou unicismo. É uma heresia que diz que não há 3 pessoas no ser de Deus, e sim uma só pessoa que se mostra de formas diferentes em cada momento. Então, para quem defende o unicismo ou modalismo, eles entendem o seguinte, irmãos: Deus é um só, mas dentro dele não tem 3 pessoas. O que existe é que Deus, segundo eles, ora atua como Pai, ora atua como Filho e ora atua como Espírito Santo. Isso é antibíblico. A Bíblia não dá margem para nós entendermos que há um Deus e que essas pessoas 3 não existem. Porque se não existirem 3 pessoas, a Trindade não existe. Então, o unicismo, ele entende que Deus se veste de um personagem. Eu vou dar um exemplo. Eu sou pai, mas ao mesmo tempo que eu sou pai, eu sou filho. Assim também eu sou irmão. Assim também eu sou esposo. Assim também eu sou funcionário. Mas todas essas faces estão em uma única pessoa. Quem? Jales. Eles entendem que Deus é assim. Então, na hora que eles entendem dessa forma, eles estão rejeitando a Cristo e o Espírito Santo como Deus. E como pessoas individualmente dentro da essência de Deus. Uma segunda heresia também muito conhecida é o chamado triatismo. Esses nomes são meio complicados, mas a base da doutrina é bem interessante para que a gente possa entender e não aceitar esse tipo de situação. O que é que eles entendem no triatismo?
Eles entendem que não existe um só Deus, são 3 deuses. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, só que de forma separada. Irmãos, se nós entendêssemos dessa forma, nós iríamos estar entendendo que nós não somos monoteístas, ou seja, não cremos no único Deus. Nós estaríamos sendo o quê? Politeístas. O cristão crê em quantos deuses, irmãos? Um. Mas dentro da essência desse Deus existem 3 pessoas. A terceira seita e última que eu queria mostrar, existem outras, mas essas 3 são as principais, e vocês já ouviram alguém dizer isso, é aquela que diz assim: Jesus, ele não é Deus, ele foi criado por Deus. Alguém já ouviu isso? Ele foi criado por Deus, ele não é Deus, ele foi criado. Isso é o que nós chamamos de arianismo. O arianismo, ele tenta reduzir o papel de Cristo. Ele tenta colocar Cristo como se fosse um Deus subordinado. Ele tenta mostrar como se Deus Pai fosse superior e Deus Filho fosse inferior. Mais uma vez eu afirmo para os irmãos, biblicamente isso é heresia. Vamos ver agora a Bíblia desmontando cada uma dessas seitas. A primeira, que diz que é um Deus, mas que na realidade se mostra de formas diferentes. Mateus 28, 19, em resposta ao unicismo, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, toda a igreja conhece, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Acabou-se o unicismo. Porque aqui é claro que na realidade o Deus é um só, mas são 3 pessoas diferentes. O trietismo, que diz que tem vários deuses, biblicamente tem fundamento? Não. Por quê? Porque em 1 João 5,7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são... Acabou-se, irmãos. Os 3 são um. Então não são 3 deuses. São 3 pessoas, mas o Deus é um só. O arianismo, que algumas seitas utilizam dizendo que Jesus foi criado, pode ser derrubado biblicamente com alguns versículos. Olha esse versículo, vamos trazer só esse. No princípio, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era... Cristo é Deus. Igreja, Cristo é Deus. Da próxima vez que alguém vier com uma seita ou com uma heresia dessa, aí você vai levar para a Bíblia e vai mostrar biblicamente a santa doutrina da Trindade. Meus amados, a confissão de fé citada por Mark Jones, ela faz um resumozinho simples do que seria a triunidade, ou seja, 3 pessoas, um só Deus, mas 3 pessoas que estão unidas. Lembra do leite, café e açúcar? Está unido, não está separado. Eu olho assim e fico pensando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o tempo inteiro estão nos mostrando que eles são unidos. E tantas vezes a igreja tem ido por outros caminhos e tem buscado aquilo que não agrada a Deus.
na desunião, no afastamento, na soberba cristã. Já ouviu falar nesse termo, soberba cristã? É alguém que se acha muito próximo de Deus, porque tem muito tempo de banco. Talvez nessa noite também o Senhor esteja nos dizendo: se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, a igreja também tem que ser unida. Tem que haver unidade na igreja. Irmãos, igreja em que há desunião, em que um quer passar por cima do outro, isso nunca vai agradar a Deus. O templo pode até estar cheio, mas pode estar cheio de gente e não da presença do Senhor. Fica a reflexão para as nossas vidas. Mas aí, ainda na sequência, eu queria afirmar para vocês 3 textos bem simples, conhecidos, em que nós, biblicamente, estamos afirmando: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Primeiro texto, o Pai é Deus. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele inicia dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Não há dúvidas, o Pai é Deus. Mas talvez alguém questionasse: e Jesus é Deus? Aí vamos para Tito 2,13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está respondido. O Pai é Deus e Cristo é Deus. Mas talvez alguém perguntasse: e o Espírito Santo é Deus? É, irmãos. Quando nós oramos para Deus, nós estamos orando para o Pai, em nome do Filho e pela atuação do poder do Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho e pela intervenção do Espírito Santo que habita em nós. Resposta para se o Espírito Santo é Deus. Atos 5, 3, 4. Todo mundo conhece a história de Ananias. Lembram? Que eles venderam, né? E Pedro naquele momento disse assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mentistes. Em cima ele começa dizendo que houve mentira ao Espírito Santo. E no outro versículo ele diz: tu não mentistes aos homens, tu mentistes a Deus. O Espírito Santo é Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, apesar da trindade e de 3 pessoas da mesma substância, é importante que nós entendamos que cada uma dessas pessoas, biblicamente, funciona de uma forma, ou aparece de uma forma, ou tem uma função. E o autor desse livro, Deus é, Mark Jones, ele toma como exemplo, é apenas um exemplo, podemos ter outros, mas ele toma como exemplo o fato da salvação do ser humano, dos homens. Observe, quem enviou o Filho? Quem foi que enviou o Filho? O Filho veio porque ele quis vir. A palavra diz isso. Ele veio voluntariamente. Agora eu pergunto:
como é que Cristo, sendo Deus, pôde vir através de uma virgem, Maria? O texto vai responder que foi intervenção do Espírito Santo. Então a gente começa a perceber que o Deus é um só, dentro dele existem as três pessoas, não há um maior, não há um menor, todos são iguais em poder, em glória, em majestade e em todos os atributos, mas cada um exerce uma função diferente. O Pai, irmãos, é o arquiteto do plano da salvação. O Deus Pai é o arquiteto do plano da salvação. Em João 3, 16, 17, é bem claro, diz assim, todo mundo conhece esse texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que o plano arquitetado aí, a Bíblia está dizendo que foi o Pai quem enviou. Mas talvez você perguntasse, e Cristo? Onde é que Cristo, como pessoa dessa trindade, nesse exemplo da salvação, ele entra? Irmãos, João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo, ele veio morrer por cada um de nós. Ele é um mediador. Ele é aquele que é Senhor, aquele que é Salvador. A Bíblia diz, irmãos, que Cristo, ele é o pão da vida, a fonte de águas vivas, e que quem vem a ele nunca mais terá sede. Glória a Deus por isso. Mas observem, três pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Pai e o Filho não são o Espírito Santo, no sentido de funções. No sentido de ser Deus, todos três são apenas um só Deus. E o Espírito Santo, aí vou dar o exemplo que eu dizia para vocês. Lucas 1,35, ele diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá, falando sobre Maria, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Irmãos, quem agiu para que Cristo nascesse homem, foi o Espírito Santo. Quem veio voluntariamente, Cristo. E quem o enviou? O Pai. A Trindade está manifesta na obra da salvação. Amém, igreja? Queria lembrar vocês que quando a gente fala em Trindade, não é só uma doutrina, não é só para a gente aprender. Ah, não, é mais um conhecimento. Não, irmãos. É para a gente viver essa doutrina nas nossas vidas. Para a gente entender e viver. Por quê? Porque se eu adorar apenas a Cristo e não adorar a Deus, eu estou errado. E se eu adorar a Deus Pai e a Deus Filho e esquecer do Espírito Santo, eu também estou errado. Eu tenho que adorar as três pessoas e a único Deus. Amém? Olha, queria também deixar alguns pontos importantes. Eu sei que o tempo é para um culto de uma coisa tão profunda, mas algumas noções para os amados irmãos.
O Espírito Santo, principalmente, eu percebo que na fé cristã, a gente constantemente está meditando, pregando, orando, louvando muito a Deus Pai e a Deus Filho. Mas muitas vezes o Espírito Santo, ele é colocado em segundo plano. Ele é colocado como se não fosse Deus, e nós já vimos que ele é Deus. Irmãos, existe não me recordo agora da referência, mas diz que há um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, não é porque você está blasfemando o Espírito Santo, é porque você está blasfemando a Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então, na hora que eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou blasfemando contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olhando para a Bíblia, o Espírito Santo, por exemplo, é Ele quem produz em nós fé e arrependimento. Quantas vezes nós não falamos isso, né? O Espírito é quem convence. Esse autor, Mark Jones, ele coloca um exemplo bem interessante. Ele diz que se não fosse o Espírito Santo, a nossa fé era tão fria como os bancos e as cadeiras que nós sentamos. Irmãos, quando a gente sente a presença do Senhor na palavra, num louvor, numa oração, é o Espírito Santo que está agindo. Quando nós, muitas vezes, estamos orando, a palavra diz que nós não sabemos nem orar, e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Irmãos, pelo amor de Deus, aqui é uma expressão, né, que a gente usa, cuidado com as heresias. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é Deus. E esse Espírito Santo que é Deus, Ele é um Deus que consola, que produz arrependimento. Irmãos, quando a gente olha para aquele texto, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quem produz amor em nós é o Espírito Santo. Quem produz paz é o Espírito. Esses são frutos do Espírito. Irmãos, a nossa adoração, ela tem que ser trinitária. Nós temos que adorar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quanto a Jesus, o que falar de Jesus, né? O Filho. Em João 1, 16, 17 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é a graça derramada nas nossas vidas. Irmãos, a palavra que nós lemos no início hoje, ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é um mediador, Ele é aquele capaz de nos reconciliar eternamente com o Pai. Eu gosto muito desse texto, vou ler aqui bem rapidamente para vocês. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, último aqui sobre Cristo, entre tantos outros, é um texto que nos traz a grandeza de Cristo, ou pelo menos nos representa. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esse é Jesus. Esse é Cristo. Esse é Deus Filho. O autor, então, ele coloca um exemplo, caminhando para o final. Ele diz que a vida de Cristo, e aí ele foca em Cristo, ele diz que a vida de Cristo foi um exemplo da Trindade. Durante toda a vida de Cristo, apareceram as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, por exemplo, que no batismo, o Filho ouve as palavras do Pai, mas recebe uma unção especial do Espírito Santo. Vejamos o texto sobre o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, é Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quantas pessoas tem aqui, meus irmãos? 3. Jesus, que ali está assumindo a forma humana, está sendo batizado. O Espírito de Deus que desce como pomba. E a voz dos céus, do Deus Pai, que diz: este é meu Filho amado. No batismo de Jesus, a Trindade está presente. Mas não é só no batismo. Na salvação, como nós vimos há pouco, a Trindade também está presente. O autor diz assim: as obras de Deus por nós estão fundamentadas no eterno amor do Pai, por nós em Cristo Jesus. O Filho encarna e somos salvos por sua obra em nosso lugar. E o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nós. Irmãos, Deus Pai, o arquiteto da salvação, Cristo vem, materializa a salvação, e o Espírito vem e aplica em nós a obra de Cristo. Porque nós só aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, libertador, resgatador das nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós. Porque quando o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma força ativa, não é um poder, é uma pessoa, ele está em nós, irmãos. A palavra, ela entra. Você lê a Bíblia, e às vezes você não tem cultura para aquele aprendizado, mas o Espírito Santo, ele vai limpando, ele vai trazendo, ele vai consolando, ele vai renovando, ele vai trazendo o conhecimento
que nunca virá de livros, nem de homens, mas que vem do próprio Deus, que vem dos céus. Além de no batismo e na salvação, nós termos a presença da Trindade, eu queria trazer também, isso é tão dentro da nossa realidade, né? A gente constantemente tem batismos na igreja, tem pessoas que aceitam o Senhor, estão salvos no seu nome, e tem também, irmãos, a Santa Ceia, que é um momento tão precioso na vida do cristão. Vocês já pararam para pensar que na Santa Ceia a Trindade está presente? Porque nós, quando tomamos os elementos, o cálice e o pão, representando o corpo e o sangue de Cristo, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos glorificando ao Pai, em nome do Filho, pelo sacrifício que Ele fez, mas esse alimento, porque nós quando ceiamos, nós somos alimentados, mas não é um alimento natural, é um alimento espiritual, e esse alimento espiritual só acontece, irmãos, porque o Espírito Santo está trabalhando, porque o Espírito Santo habita em nós. Eu acho lindo quando a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos diz o que fazer, mas tomem cuidado, todos nós, tomemos cuidado, porque a palavra também diz, não entristeçais o Espírito. Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele pode ficar triste com nossas ações, com nossas omissões, com pensamentos que não devem ocupar a nossa mente. Então, ao olhar para o Deus Espírito Santo aqui, dentro da Trindade, na Santa Ceia, irmãos, se alguém chegasse e dissesse, você hoje sentiu o que na Santa Ceia? Às vezes, irmãos, a gente fica emocionado, a gente chora, a gente sorri, são tantos sentimentos juntos, mas às vezes a gente nem para pensar que isso tudo só acontece pela intervenção, pelos gemidos inexprimíveis do Espírito. Porque quem tem natureza carnal e o Espírito não habita, irmãos, você pode despejar uma Bíblia inteira, pode passar vídeos, pode fazer obras. A Bíblia diz assim, um planta, o outro pode até aguar, mas o crescimento vem do Senhor. Irmãos, tem horas que a gente acha que alguém pode ser convencido por nós. Convencido porque nós estamos, na nossa ótica, fazendo certo, caminhando o caminho certo. Ah, não, mas fulano vai olhar para mim e vai ver. Isso é um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Desista, meu irmão. A gente só é convencido pelo poder do Espírito. Quando o Espírito convence, não há resistência. Não há resistência. Quando Jesus passou e chamou aqueles pescadores, e eles disseram, vamos para pescar homens, eles não pensaram em deixar casa, profissão, porque quando o chamado de Jesus chega é assim, a gente nem olha para trás nem para frente, a gente só olha para cima. A gente só sabe que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Amém, igreja? Queria caminhar para o final,
fazendo duas meditações, ou duas aplicações. A primeira é que nós, como cristãos que somos, devemos entender qual é o nosso papel enquanto cristão e saber que precisamos conhecer as doutrinas basilares da fé cristã. Do contrário, qualquer vento de doutrina nos derrubará. Porque se você não sabe, por exemplo, como é que funciona a doutrina da Trindade segundo a Bíblia, e alguém chegar questionando você, mas Jesus foi criado, Jesus não é Deus, isso vai deixar uma interrogação na sua mente. Irmãos, que a gente possa se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Que a gente possa buscar mais e mais conhecimento de Deus. Porque quando a gente busca conhecer ao Senhor e a sua palavra, a gente só tem a ganhar. Então a primeira aplicação é essa: buscar conhecer as doutrinas básicas da igreja, da fé cristã, como por exemplo a doutrina da Trindade, sabendo que nós somos monoteístas e trinitários. Cremos num só Deus, que em essência tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crendo que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como vimos, todos são Deus. E crendo também que cada um dentro da Trindade tem seu papel, mas sempre estão unidos. Tudo o que fazem, fazem juntos. É isso que tem que ser assim a igreja: unidade. Unidade de departamentos, de lideranças, unidade de irmãos, porque, como o pastor que pregou domingo aqui falou, o maior aqui é Deus. A segunda e última aplicação é dizer para vocês que a doutrina da Trindade, ela tem que estar prevista ou vivenciada nas nossas vidas em todos os momentos, irmãos. Então, quando a gente vai, por exemplo, orar, louvar, pregar, adorar, nós precisamos lembrar sempre que ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que todos três são Deus. Então, nós não podemos adorar uma parte desse Deus, nós temos que adorá-lo na totalidade. Eu queria deixar vocês, finalizando, com um texto de C.S. Lewis, que eu achei muito interessante, quando ele está falando sobre a Trindade, e aí ele faz um fechamento, e eu queria trazer aqui para os irmãos. Ele diz assim, C.S. Lewis diz que a melhor maneira de conhecermos a Trindade é experimentando. Irmãos, ninguém conhece a Trindade por livros. Ninguém conhece a Trindade porque alguém explicou. A gente só conhece a Trindade quando a gente tem comunhão com a Trindade, quando a gente vive com a Trindade, quando a gente experimenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz que a melhor maneira de conhecermos a Trindade é experimentando, sabendo que quando você dobra seus joelhos, você está entrando na presença do Deus Criador de todas as coisas. Deus que é amor eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Deus sustentador de todo o universo. Mas sabemos que não podemos entrar na presença de Deus, porque nosso coração é pecador. E por isso, Cristo pagou a nossa dívida. A dívida foi paga para que nós nos reconciliássemos com o Pai. Por isso nós entramos na presença de Deus em nome de Jesus Cristo. E sabemos
que Deus habita em nós, nos convencendo do pecado, nos impulsionando a adorá-lo, através do Espírito Santo, agindo em nós, porque é Ele que nos transforma e nos regenera. Amém, irmãos? Que essa palavra maravilhosa do Senhor possa ficar nos nossos corações, que nós nunca possamos esquecer. Nossa adoração é trina, nossa adoração é ao Pai, é ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Queria chamar o pastor André para fazer a oração final.